Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Estação Turismo. Hoje estou aqui mais uma vez com a Rose Camargo. Tudo bem, Rose? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Estação Turismo e hoje estamos com um convidado aqui, né, Ju? Hoje estamos com um convidado muito especial. Vou dar uma apresentadinha rápida para vocês saberem. Ele hoje é presidente da ONG Cuesta Viva. Então, uma pessoa incrível que vai contar para vocês tudo sobre preservação ambiental. Ricardo Grego, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ju. Obrigado, Rô. É um prazer estar aqui no Estação Turismo com vocês. Espero que a gente possa ter um papo gostoso aí. Com certeza. Se apresente, conta um pouquinho de você, conte um pouquinho da Cuesta Viva. Bom, vamos lá. A minha base de formação é comunicação social, né? E eu fui me interessando por diversos fatores pela questão ambiental, né? Então, desde a minha formação familiar, tudo, teve uma base muito forte para que eu me interessasse pela temática. E eu tenho uma relação com Botucatu, que eu costumo dizer que é uma relação de amor, já tem cerca de 12 anos aí, né? Que eu venho para o município e faz cerca de 3 anos e meio, 4 anos que eu estou morando efetivamente aqui em Botucatu, né? E dentro dessa trajetória, eu trabalhei já em algumas ONGs aqui no município, né, relacionadas à preservação ambiental. E em 2024 a gente teve então a ideia de fundar a Cuesta Viva, né, que é uma ONG voltada para a conservação de biodiversidade. Porque a gente entende, né, que é uma temática bastante importante e Botucatu ela tem uma biodiversidade muito rica, não só Botucatu, mas toda a região da Cuesta, né? E com isso a gente decidiu então fundar a Cuesta Viva, também observando alguns aspectos regionais mesmo, né? Então a gente percebe aqui que a Unesp, por exemplo, é uma universidade que forma muita mão de obra voltada para essas áreas ambientais, né? E muitas vezes esses alunos eles gostariam de permanecer no município. A gente conversa com muitos deles e também um dos impulsos da Cuesta Viva foi esse, a gente conseguir futuramente poder também alimentar projetos que mantenham essa mão de obra qualificada aqui com a gente, para a gente poder fazer a diferença na região, né? E óbvio que isso também está correlacionado com o turismo, né? Sim. E o turismo, ele traz, né, assim, um pouco de depredação, né, às vezes, dependendo do turista que vem, né, o jeito que o turista trata, né, o local que está indo passear, né, deixar o lixo, escrever numa árvore, botar fogo em alguma coisa, né? Então você, nesse ponto, trabalha com o turismo voltado para essa conscientização, né? E, inclusive, quando teve ali as queimadas, né, da Edgardia, foram vocês que foram lá, né, para ajudar, para resolver. E até hoje estão indo lá para fazer esse reflorestamento, ajudar os animais. Conta um pouquinho pra gente disso tudo. Isso, Ju. Porventura, a Cuesta Viva ela nasceu na mesma época que ocorreu o incêndio da Edgardia, né? Então foi um ponto de mobilização ali pra gente, onde a gente conseguiu participar ativamente do incêndio. O Jorge da Vila de Surus, ele teve desde o dia 1 no incêndio auxiliando o pessoal a apagar o fogo lá e a conter, né? E foi um dos maiores incêndios florestais que a região da Cuesta já viu, né? Principalmente ali pela região da Edgardia, ela ser uma região de encosta, então é muito difícil de apagar o fogo, né? Então realmente o fogo só apagou quando veio a chuva, né? Então foi uma trajetória. Né, foram cerca de 20 dias de fogo, né? E nós tivemos presentes nesse tempo lá. E posteriormente nós formalizamos algumas parcerias com a FCA Unesp, né, junto com a professora Renata lá da Florestal, com o pessoal do Restaura Cuesta, que foi um projeto que também nasceu nesse impulso de poder trazer essa restauração ecológica para o ambiente ali, porque a Fazenda Edgardia hoje ela é uma reserva de biodiversidade, né? Então, para a gente ter esse habitat restaurado é fundamental. Então, nós conseguimos ali a parceria com a professora Renata, com o pessoal do Restaura Cuesta, com o Laboratório Restrop também. Todo mundo trabalhando em prol da gente conseguir trazer a regeneração dessas áreas, né? Porque ali a gente encontra, inclusive até a gente tem monitorado ali em áreas próximas, né? A gente encontra lobo-guará, a gente encontra tamanduá-bandeira, raposinha do campo, cachorro do mato, uma série de espécies, né? Que elas podem sim também favorecer essa questão do turismo de observação, né? Sim. E para a gente é fundamental para que se mantenha a biodiversidade dessas localidades, né?
Muito bacana. Você lembra do incêndio, Roda, Edgar? Já foram 20 dias de fogo e não conseguia apagar, né? Foi muito, muito, muito feio lá o resultado final. E foi um incêndio criminoso, né? Sim, ele foi um incêndio de fundo criminoso. A maior parte dos incêndios florestais, dificilmente existe um incêndio acidental, né? Porque em áreas de mata, assim, geralmente alguém coloca fogo. Seja para queimar um lixo, seja para realmente com uma má intenção de limpar uma área, né? Então esses incêndios florestais, eles acontecem de forma criminosa. Ricardo, explica pra gente o que é o turismo sustentável. Tá, vamos lá. A gente tem o ecoturismo, né? Que a gente tem essa exploração do ecoturismo, que muitas vezes as pessoas elas vão até os locais para poder ver as belezas naturais, né? E a gente tem o turismo científico de observação, que também faz parte do turismo sustentável, né? Onde a gente consegue ter essa contemplação da natureza, ter a contemplação das espécies, né? Então a gente, aqui em Botucatu, principalmente, a gente tem essa questão da avifauna muito forte. Então a gente tem alguns projetos já da professora Silvia Passarinhano que acontece há anos, né? E a gente percebe que a gente conseguiu utilizar os atributos da natureza como um ativo ambiental, né? Então quando eu falo assim, como ativo ambiental, é a gente enxergar a oportunidade turística dentro daquilo que a natureza oferece para nós, né? Então, por exemplo, a observação de aves, ela movimenta diferentes mercados. Ela movimenta desde a pessoa que se hospeda na cidade para poder avistar um passarinho, né? Até a pessoa que faz esse monitoramento, faz esse acompanhamento, né? Então a gente consegue ver que a cadeia, né, do turismo ela pode ser movimentada a partir de ações que favoreçam a conservação da natureza também, né? E quando a gente entra nesse aspecto do turismo sustentável e do turismo de conservação e do turismo de observação, a gente tem alguns exemplos que são muito latentes para a gente. Então, por exemplo, a gente olha o Pantanal hoje, né? O Pantanal hoje, boa parte do Pantanal ele sobrevive através de um único indivíduo que é a onça-pintada, né? Então o turismo lá é movimentado através da onça-pintada. Então uma onça-pintada ao longo da vida dela ela gira em torno para a comunidade em torno de $100 mil, né? Então se a gente for pensar, esses turistas que vão para lá, eles vão para lá muitas vezes, eles querem ver um tamanduá-bandeira, eles querem ver um lobo-guará e eles voltam frustrados porque lá muitas vezes eles não vêm, né? Então, eu fui pro Pantanal, eu fiz essa viagem pro Pantanal. Sério? Que gostoso. Fui. E assim, eu que gosto de viajar, né? A gente sempre compara muito, né, as coisas. Sim. E realmente, lá, eles vendem muito a observação, né? Então, tem a observação da onça, que assim, eu fiz um passeio à noite para ver onça, mas eu não vi. Não vi. Acabei vendo o tamanduá muito rápido e muito jacaré, né? Então, aqui é isso que você falou, né? Dá pra gente ter esse turismo com toda essa nossa riqueza de espécies aqui também, né? E ainda, por mais que a gente tenha a passarinhada, é muito mal explorado, né? Exatamente. Eu não diria que ela é mal explorada. A passarinhada ela é um ponto forte, né? É um ponto que vem sendo trabalhado no município, vem sendo feito um fortalecimento disso e é importante que se faça, né? Mas a gente não pode deixar de olhar para as outras espécies que a gente tem aqui na região e que são de tamanha importância, assim como os passarinhos também são, né? Então a gente tem pontos incríveis de observação de aves, né? Ali na Cachoeira da Marta, só ali na Cachoeira da Marta a gente tem mais de 190 espécies de aves, né? Na FEB também a gente tem mais de 230 espécies catalogadas, né? Então a gente tem uma biodiversidade tremenda nessa questão da avifauna, só que a gente tem que também olhar para os nossos mamíferos, para a mastrofauna, né? Para outros indivíduos que têm a mesma importância, né? Que a avifauna tem para o município. Então a gente, como a Ju falou, dá para a gente explorar mais isso, dá para a gente conseguir trazer mais turistas interessados nesse tipo de observação, nesse tipo de interação com a natureza, né? E também a gente gostaria de ver os java-porco, né, Rô? Misericórdia, eu não quero ver, não. Só se for de bem longe. Nossa, eu nunca vi, mas falou que nessa região tem, né? Então, o java-porco, ele é uma problemática, porque ele é uma espécie exótica invasora, né? Então, ele não deveria estar aqui. Ele é diferente do cateto, que ele é nativo, né? Então, a gente tem o porco cateto, que ele é nativo. Ele é mais raro de ver. Só que o java-porco são espécies que o pessoal trouxe para a criação e acabou alastrando, né? Então, ele é uma problemática, até no sentido de
ter que ser feito um controle populacional disso, né? Então a gente tem várias polêmicas aí relacionadas a isso. A gente tem gente que é a favor da caça, do abate do javaporco. Eu particularmente eu defendo essa questão do manejo da espécie, né? Que é onde a gente consegue agregar os indivíduos num ponto em comum, para que esses indivíduos possam ser realocados ou abatidos, mas de forma humanizada, né? Então a gente tem toda uma mística aí por trás do javaporco, né? Que o pessoal fala assim, você já viu o javaporco? Cara, eu torço pra não ver. A gente também, né, Rô? Porque diz que ele é bem agressivo, né? A gente fez um passeio e aí o guia falou pra gente, se você vê um javaporco, sobe na árvore. Até subir nessa árvore... Exatamente, mas o javaporco ele é uma problemática, né? Porque ele é uma espécie exótica invasora e a gente... De onde ele veio? Não Sabe-se vou saber lá. te precisar. E ele agora, sobrevive do quê? Qual é a alimentação dele? Geralmente ele come leguminosas, ele come o que ele vê na frente, né? Mas assim, né? leguminosas, cana, são diversos plantações, né? Tipo milho, soja, sorgo. Então o que ele achar pela frente acaba ele vai até comer. sendo ruim para agricultura, plantações, né? Exatamente, né? Então o agronegócio ele acaba sendo bastante prejudicado com a presença dessa espécie exótica invasora, né? Tanto as grandes produções quanto o agricultor familiar, eles acabam tendo seus cultivos prejudicados com isso. Olha que legal, né, Rô? Assim, então você vê que essa questão da biodiversidade, né, é uma coisa muito importante, né? Você tem os animais que fazem parte, né, que ajudam, né, inclusive a regenerar, e tem outras espécies que precisam de um manejo adequado e até às vezes tirar da região porque prejudica, né? E às vezes a gente, como turista, não tem essa visão, né? É que na realidade, como ele disse, o tal do javaporco não foi nenhuma espécie que foi criada, né? Por Deus, vamos dizer assim. Foi criado pelo ser humano, né? Então ele não tem, né, assim, um certo tipo de predador, né? E então é onde acaba meio que desequilibrando um pouco da natureza. Fora que ele diz que destruía as nascentes também, né? Sim, o javaporco ele é justamente isso, né? Ele é uma cruza de um javali com porco para ter essa questão da exploração da carne, né? Porque ele acaba sendo uma carne mais requisitada. Só que ao mesmo tempo, quando você não tem um controle dessa população, ela acaba invadindo essas áreas, né? Então as áreas de nascentes sim são áreas prejudicadas, né? Porque eles pisoteiam as áreas de nascentes e tudo que a gente tem ali em excesso no habitat acaba sobrecarregando esse sistema das nascentes, né? E soterrando, né? Sim. Então tanto javaporco, também às vezes gado, né? Que também às vezes pisa na margem para tomar água ali, né? Acaba prejudicando um pouco essa questão das nascentes, né? Vamos falar um pouco das nascentes. Aqui nessa região temos muitas nascentes, né? Para quem não conhece, temos aqui o Aquífero Guarani. Exatamente. Aqui a região nossa é uma região muito especial, né? Nós temos aqui Botucatu, particularmente, é um município que toma água de chuva, né? Isso quem me ensinou foi o Tita, da ONG Nascentes, inclusive, né? Que Botucatu ela toma água de chuva porque, como a gente está no topo da serra, a gente não recebe contribuintes, né? Então a gente está na margem do rio Tietê, a gente está na margem do rio Paranapanema, só que eles não sobem a serra. Então tudo que chove aqui, precipita aqui no município, né? Ela infiltra na terra, ela vai para os canais de água, né? Para os canais pluviais, e ela acaba aflorando, né? Então a gente é contribuinte, então a gente contribui para o rio Tietê, a gente contribui para o rio Paranapanema, e nessa contribuição também é onde a gente tem o nosso abastecimento municipal, né? Então hoje a gente toma água do Rio Pardo, né? Das nascentes que levam água até o Rio Pardo, e 100% do nosso abastecimento hoje, né, é feito com essas águas, né? Então, por isso também essa importância da gente ter o cuidado com as nascentes, né, e com as regiões de nascentes também, para a gente poder manter a nossa segurança hídrica, né? Sim, e é muito legal, né, esse negócio do Aquífero Guarani. Quando eu vim para cá, eu não sabia que aqui se encontrava uma boa parte do Aquífero Guarani, né? Isso, o Aquífero Guarani, ele tá nas bases de recarga. Então, se a gente pegar ali para a faixa de baixo da serra, ali na fazenda de Gárdia, outro ponto é mais voltado para Pardinho ali, na parte dos postos ali. Então são bases de recarga do aquífero, que é onde a gente tem uma infiltração em excesso dessas águas, né? Então a gente tem uma aglutinação dessas águas sendo
é como se fosse um veio d'água, tá? Imagina que ele é um veio d'água e esse veio ele culmina, né, nessa base de recarga. E quando ela chega na base de recarga, aí sim ela infiltra a terra e passa a alimentar o sistema aquífero Guarani, né? Que hoje é um dos aquíferos, um dos maiores sistemas subterrâneos do mundo, né? Então a gente é o segundo maior, salvo engano, o primeiro acho que é o da Amazônia, né? Mas ele é bastante importante. Olha que legal. Aquele rio ali da Cachoeira Véu de Noiva, que rio que é aquele? Que ali era uma cachoeira e agora não é mais, né? Isso, ali é o Rio Pardo, né? Então o Rio Pardo passa por ali, né? Então ali é onde foi feita a represa de acumulação de água ali, né? É um dos afluentes do Rio Pardo, né? Infelizmente a gente perdeu uma bela de uma cachoeira, né? A gente vai poder usar aquela cachoeira ou não, você acha? Não quer falar? Não, eu posso falar um pouquinho Pode. sobre a represa, mas eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para ela, né? Porque a gente tem ali como uma prerrogativa de ser uma represa de acumulação de água, né? Toda a justificativa de construção daquela represa, ela foi voltada para isso, né? No momento que surgiu o projeto, até foi um momento de extrema seca no município, foi 2014, salvo engano, que surgiu esse projeto e depois ele foi levado adiante, né? E na gestão anterior, inclusive eu particularmente, eu tive alguns enfrentamentos, né, porque eu acredito que a gente tinha que cuidar dos sistemas das nossas nascentes, né, e não só acumular, né. Então não adianta a gente ter uma piscina enorme ou uma caixa d'água enorme se a gente não cuidar das nossas nascentes, né. Sim. E então a gente teve algumas percas ali da paisagem, né, a gente teve a Cachoeira Véu de Noiva. Ela pode até voltar a ser utilizada, né? Mas a gente não tem mais aquela beleza cênica. Faz parte da história de Botucatu, né? Exatamente. Eu desde criancinha, pequena, já conhecia a Cachoeira do Véu da Noiva. E naquela região específica, foram 3 cachoeiras que foram afetadas, né? A gente teve a Cachoeira Véu de Noiva, a gente teve a Cachoeira da Fazenda que fica ao lado, ali anexa, né? E a gente teve a Cachoeira da Demétria também, que foi alagada. Agora, então, né? Recentemente, né? As duas, né? A Skin e a do Segredo, né? Isso. A do Segredo, ela vai ser alagada totalmente, né? E a da Skin parcialmente, né? Então, Mas a gente não consegue mais frequentar, né? De qualquer forma. Já não podia, né? Digamos assim, né? Porque é propriedade particular, mas agora a gente não consegue mais nem chegar lá, né? A da Skin, particularmente, ela foi desapropriada, né? Então, salvo engano, ali é uma área pública hoje, né? Mas que bom. A gente precisa entender um pouquinho melhor sobre isso. Em relação aos acessos, né? Como que se vai existir essa possibilidade de acesso, como que eles vão ser feitos, se vai ser feito por via pluvial, né? Por remo, ou se vai ser feito por algum tipo de acesso que eles vão promover. Porque a represa, ela também vai ser um ponto turístico, né? Futuramente, né? Ele tem como eu penso que vai ser como ali a Varé, a represa ali, que o pessoal vai poder usar de forma com... Jet ski, essas coisas também? Vai fazer parte, jet ski não, porque assim, é uma represa para abastecimento, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com ela relacionados ao que a gente coloca na água, né? Então jet ski, barcos a motor, são coisas que podem contaminar com óleo, né? Então ali não vai ser permitido. Vai ser permitido, a princípio, pelo que a gente tem informação, né? Barcos a remo, a gente vai ter ali a parte de vela, né? Então são stand-ups, enfim. A ideia é que sim, que também seja um ponto atrativo turístico. Mas já tem algum projeto para isso? A gente teve na gestão anterior, né, do município, a gente teve um pré-projeto que foi apresentado, né, mas assim, nada concretizado ainda, né, em relação a um polo turístico ali, né? Então... a gente aguarda. Seria um bom local, né? Turisticamente é legal, né? Assim, porque, por exemplo, eu mesma já fui algumas vezes ali para Itaí, né? E assim, é um lugar bacana para você passar o dia, é um atrativo turístico, né? Uma praia de água doce, né? Com quiosque que você pode passar o dia. Então, aqui em Botucatu seria mais um atrativo turístico, né? Para as pessoas virem e para os turistas virem aqui para essa região, né? Sim, eu sou do pressuposto assim, né? Se alguém me perguntasse, Ricardo, essa represa deveria existir? Na minha opinião, sinceramente, não, né? Não. Porque a gente tem ali, foram mais de 283 espécies impactadas diretamente, né? Com a construção dessa represa, foram 170 hectares de áreas alagadas ali. Mas eles replantaram, né? Se eu não me engano. Replantaram boa parte, só que assim, muita parte da flora nativa, né? Da vegetação nativa, principalmente da flora, a gente, quando estava sendo feito o alagamento, nós solicitamos tanto o diagnóstico de fauna quanto o diagnóstico de flora para a gente poder ter acesso a isso, né?
O diagnóstico de fauna chegou, então foram essas 283 espécies impactadas diretamente, muitas delas em risco de extinção. Nós tivemos também, o diagnóstico de flora nunca foi fornecido para nós, porque a gente tem uma área de transição ali, é uma área de ecótono, né? Então a gente tem Cerrado, a gente tem Mata Atlântica. Esse relatório não chegou nas nossas mãos, né? Foi sim feito um reflorestamento ali, muito bem feito inclusive o reflorestamento, né? Isso a gente não tem o que questionar, né? Só que o impacto ele foi, como o pessoal costuma dizer, né? O ônus foi maior que o bônus ali, né? Mas já que existe, né? Sim. Já que está lá, o lago está lá, a represa está lá, sim, já né? que foi feito, já que né? foi feito, né? Então, por que não também explorar turisticamente, né? Sim, verdade. Você sabia, Rô, que lá mudando um pouquinho de assunto, ali na Cachoeira da Marta tinha uma árvore enorme, muito histórica, né? Que o nome era... Jequitibá branco. Jequitibá branco. Era enorme. E aí essa árvore, ela teve que ser retirada, né? E o Ricardo participou da parte de pegar a semente, né? Conta pra gente, que foi muito bonito, né? Sim. Que dó, quantos anos tinha essa árvore? Essa árvore é uma árvore centenária, a gente não consegue precisar cento e quantos anos, Sim. mas mais de 100 anos ela tinha, né? E essa árvore, ela foi apresentada pela Secretaria do Verde, na gestão anterior também, a necessidade de remoção dessa árvore, né? E na ocasião eu participava do Conselho Municipal de Meio Ambiente ainda, do CONDEMA, e nós solicitamos que fosse feita uma análise mais aprofundada disso, e aí a gente trabalhou junto com os técnicos do IPT, que são as maiores autoridades do país hoje em relação a essa questão da avaliação da qualidade das espécies, né, das árvores, e realmente a árvore tinha que ser removida. Ele deu duas opções no laudo, ele falou assim, ou fecha o parque e mantém a árvore aí até ela cair e depois reabre, ou a gente mantém o parque ativo, né, e a gente faz a remoção da árvore, e optou-se por fazer a remoção da árvore, né? Então eu participei dessa decisão também da remoção da árvore, né? Não foi fácil, acho que todo mundo ali se sensibilizou com isso, né? Então todo mundo que participava do conselho, que estava ativo ali no momento, doeu no coração, mas a gente teve que tirar, né? Então, através dessa prerrogativa do laudo do IPT, né? E a partir disso, né, nós conseguimos, né, na próxima data que a gente estava fazendo os laudos ainda, a gente conseguiu fazer a coleta dessas sementes, né? Então, o Tita ficou responsável pela germinação delas, né? E esse ano aqui, quando ela já estava com porte de uns 70 centímetros mais ou menos, a gente fez o plantio lá. Então foram 2 jequitibás brancos, filhos dessa árvore que a gente plantou lá em cima, e um no pé da cachoeira. Ah, que lindo, né? Linda que história linda, mesmo, né? Sim. E daqui a pouco a gente vai ver ela crescendo ali, maravilhosa para as próximas gerações, né? Com certeza, eu espero que daqui 60, 70 anos as pessoas olhem. E é muito legal fazer parte disso, né? Pra mim é incrível, né? Nesse sentido de... eu me sinto muito parte da natureza, né? Então eu me sinto muito integrado a isso, né? Sim. De onde você veio, Rodrigo? Ricardo, desculpa. Eu nasci em Piracicaba, né? Eu me criei ali na região de Campinas, morei bastante tempo em Santa Bárbara do Oeste, Americana, toda a região ali. E foi ali que eu conheci a Alessandra, minha companheira, né? Uhum. Eu conheci ela, na época ela cursava a Unicamp Limeira, né? E aí a gente começou a vir para Botucatu e eu fui me apaixonando pela cidade, e desde então tô em Botucatu. Quem não se apaixona por Botucatu, não é verdade? Meu, é difícil. Essa região aqui é muito linda, né? A gente tem muita coisa bacana aqui. Por isso que eu tô aqui também, não quero mais ir embora, e eu fico assim em São Paulo, sabe? Venham pra cá, viu? Querendo que meu povo venha tudo pra cá, porque é uma região maravilhosa, incrível mesmo, né? Cada dia que passa, a gente conhece um pedaço, conhece pessoas incríveis, a história, e é isso que você falou, né? A gente vai se sentindo parte disso tudo, né? E muito legal. Para finalizar, que nosso tempo já está acabando, né? Eu vou falar uma coisa aqui para Rô. O Ricardo é um ótimo fotógrafo. Eu tava olhando lá no Instagram dele. Cada foto maravilhosa, umas aves, né? Muito lindo mesmo. E ele tem um olhar diferente para as fotos, Sim. né? Outro dia ele tirou a foto de uma plantação, não sei se é assim que fala, posso estar falando besteira, não sei se é plantação de cogumelo ou é cultivo de cogumelo. Nenhum dos dois, enfim. Era uma foto de uns cogumelos, assim. Eu te mandei até uma mensagem, né? Meu, parecia a foto ficou tão bonita, parecia que era um jardim, parecia que era uma coisa encantada, assim. Parecia que ia sair um gnomo dali a qualquer momento. Não, as fotos dele até o feio se torna bonito, né? Não, era lindo, parecia que ia ser um gnomo daqueles cogumelos, assim. Tava muito encantado aquilo ali, não tava?
Realmente, fotografia também é uma paixão, né? Logo depois da formação de comunicação social, eu já fui mergulhando no estudo da fotografia, né? Então, especializei em fotografia de estúdio, tudo, e a fotografia de biomas foi algo que surgiu também. Há cerca de uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ter um olhar mais sensível para essa questão da gente olhar para a natureza, olhar para o nosso entorno, né? Olhar para os nossos biomas mesmo, né? E aqui em Botucatu, onde que você faz essas fotos? Meu, aqui... Onde que é um lugar assim que você fala, em tal lugar dá pra fazer fotos lindas? Tem N pontos, assim, né, aqui em Botucatu, mas se a gente for elencar alguns que são meus preferidos, assim, a FEB, que é a Floresta Estadual de Botucatu, tem muita coisa legal lá, que são 36 hectares de cerrado, né? Eu acho que eu fiz a passarinhada lá, na floresta. E também temos a Cachoeira da Marta, que é fantástico, lá tem alguns pontos bem bacanas. A região da Demétria é bem legal também. A Demétria é incrível, né, gente? Eu sou apaixonada pela Demétria. Ali atrás da escola. E a parte ali do Rio Bonito, não? A parte do Rio Bonito também, né? Sim. Inclusive ali no Rio Bonito, curiosidade, né? A gente tem ali o tuiuiu também, né? Que é uma espécie migratória. Então, em alguns períodos do ano é possível se fazer registro deles ali, né? Tuiuiu. Inclusive o Samuel, que é um fotógrafo também daqui de Botucatu, grande amigo meu, ele também, todo ano ele passa por ali também para fazer uns registros dos tuiuius, né? Eu falei, é do Pantanal? Ele falou, não, é do Rio Bonito. O tuiuiu é aquele grandão, né? Que é... Isso. Eu vi tuiuiu, eles são enormes, né? Eles chegam a ter mais de 1 metro de altura, o tuiuiu. 1 metro? Eles são enormes, é um pássaro gigantesco. Muito legal. Não sabia que tinha aqui na região do Rio Bonito. Olha, tá vendo que legal? Mais uma coisa que a gente aprendeu, além de todas as outras, né? Mas eu não sabia que tuiuiu tinha aqui. Muito bacana, viu? Ricardo, obrigada, viu, por você ter vindo. Muito legal o nosso bate-papo, conhecer o seu trabalho. Quer deixar alguma mensagem, algum convite para o pessoal, para os turistas também cuidarem bem aqui do local quando vierem? Deixa uma mensagem bacana. Beleza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje na Estação Turismo, né? Agradeço o convite, Ju, agradeço o convite, Rô. Eu queria deixar aqui, então, um convite também para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Cuesta Viva, né? Que a gente está disponível hoje no nosso site, no cuestaviva.org.br, no nosso Instagram também, @CuestaViva. Lá vocês podem encontrar mais informações também relacionadas a como contribuir com os projetos, né? E também a como participar ativamente desses projetos. E o convite que fica é para que as pessoas venham, sim, conhecer Botucatu, a região da Cuesta aqui, que possam se encantar com ela, assim como eu me encantei, né? E que também possam se sentirem parte para poder preservar junto com a gente. Muito legal, bacana, né? Muito. Você tem algum canal assim no YouTube ou não? Não, no YouTube atualmente eu não tô alimentando nenhum canal. Uhum. Mas aí, pessoal que quiser conhecer mais o trabalho, o site da Cuesta Viva, também tem o Instagram, Cuesta Viva, e o seu próprio Instagram, né? Ricardo Greco. @Ricardo, né, tá escrito ali na notinha, mas de qualquer forma, eu sempre deixo na descrição dos vídeos, então quem quiser vai estar lá escrito a descrição, vai estar o site, vai estar o Instagram, para vocês conhecerem o projeto, ajudarem, e acho que é muito isso que o Ricardo falou, né, quando a gente se sente parte, a gente preserva, né, muito legal, obrigada pela mensagem, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente essa noite. Espero que venha mais vezes, né, Ju? Qual é o nosso recadinho para o nosso público, Rô? Recadinho para o nosso público? É que assistam agora o nosso programa, né, o Estação Turismo. Sigam a gente lá no YouTube. Se inscrevam, ativa lá o sininho. Que mais, Ju? Curtam, compartilhem nossos Instagrams, Juliana Gomes e Rose Camargo. E cada semana um convidado novo. A gente vai fazer passeios também. Então vai ter muita coisa legal para vocês acompanharem a gente por toda essa região da Cuesta Paulista. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.